Oi pessoal, quero falar agora, ainda usando esse livro aqui, tá? Homero Múltiplo, do André Malta, falar sobre como Agamenon ele se engana, como ele se enreda, se complica nas próprias palavras dele. Porque veja só, no canto 1 da Ilíada, diante das mortes dos aqueus, o exército chama um adivinho para falar que Apolo estava desgostoso com eles, estava os punindo, porque Agamenon não quis entregar a filha do Crises, sacerdote de Apolo, que estava com ele. Então, para parar a mortandade, Agamenon concorda em devolver a Criseida ao pai, mas aponta para Aquiles, dizendo que este deveria dar a mulher que está com ele para o rei, Briseida. Ele já está no meio de uma discussão com Aquiles e termina com essa. Aquiles rapidamente chega a puxar a espada, desembainhar a espada, né? Mas Atena o faz sentir lá atrás dele. Ele se vira e olha aqueles olhos flamejantes, ela dizendo para ele não fazer aquilo, porque mais adiante ele será recompensado se não matar Agamenon. O que ele quer vai acontecer, que é a glória na guerra, se ele não matar Agamenon. Então Aquiles desiste de matar Agamenon e se retira da luta, dizendo que Agamenon está cego. A cegueira é causada pela Ate, uma deusa. Então Aquiles disse que Agamenon está cego. Nessa cena nós vemos que Agamenon ele é preocupado só com ele mesmo. Nós vemos também que essa acusação do Aquiles de que ele é cego, de que ele, pensando saber o que faz, ele não sabe o que faz. Ou melhor, pensando saber o que diz, ele não sabe o que diz. Ele não sabe o alcance das palavras dele. E acaba se complicando. E vai pagar por isso, pela retirada do Aquiles da luta, entregando os aqueus a eles mesmos. No canto 2, Agamenon tem um sonho enviado por Zeus, um sonho para enganá-lo. Um sonho que ele é claro, não precisa de interpretação, e ele parece ser benéfico. O sonho diz, na figura de Nestor, que é considerado por Agamenon o sábio, o ancião, mais persuasivo, né? Nestor, então, que na verdade é o sonho, né? O sonho maléfico enviado por Zeus. Nestor diz para Agamenon: levante e arme agora as tropas, porque esse é o momento de vencer a guerra. Vocês vencerão a guerra rapidamente se arrumarem agora para a luta. Ainda tem uma reprovação do sonho dizendo:
aquele que muito dorme fica desatento ao seu exército, né? E não tem sucesso. E antes de ir embora, o sonho, ironicamente, diz: não deixe o esquecimento se apoderar de você. Esse sonho parece um sonho benéfico, mas na verdade é um sonho enganoso. O plano de Zeus é fazer com que os exércitos avancem pelo incentivo da Agamenon e percam, causando a desmoralização do rei. Agamenon se sente então favorecido por Zeus, mas Zeus se aproveita que Agamenon sente isso para desonrá-lo. Aí a gente tem a confirmação que o Agamenon é visto por Zeus como um rei desonrado, né? Nós que ficamos com essa impressão pelo canto 1, né? Agamenon então acorda, muito confiante de si, e fala para os líderes dos exércitos reunirem toda a tropa. Mas antes ele tem uma reunião com o conselho de anciãos. Zeus deu um plano para ele, um plano claro. Reúna agora a tropa e avance, que o sucesso é rápido e certo. Mas o Agamenon queria colocar ali um plano cerrado, um plano complicado, abusando da honra que Zeus estava concedendo a ele, de ser um vencedor. Abusando, só pode ser. Tá, o André Malta explica que é uma prática usual dos exércitos, o que ele vai fazer, mas nesse contexto não é necessário. E que é o quê? O Agamenon diz para os anciãos que ele vai testar os aqueus, vai dizer que depois daqueles 9 anos de luta, eles não conseguiram sucesso nenhum e eles não vão conseguir vencer Troia, e que Zeus só brincou com eles, o fez perder tempo e homens, né? Ele quer com isso que os exércitos se motivem. Quando você lê isso, você pensa: mas por que ele vai fazer isso? Isso não coaduna com a notícia que ele recebeu de Zeus e o plano de Zeus que ele recebeu. Zeus não contou o plano inteiro, né? Que era para o Agamenon avançar e se ferrar, né? Mas não coaduna. Porque se ele sabe que ele vai vencer, né? Se ele está pensando que ele vai vencer, porque isso chegou a ele pelo sonho, por que ele quer testar os aqueus? Né? Os anciãos não falam nada, principalmente Nestor, que está presente, não fala, porque Agamenon disse que o próprio Nestor apareceu para ele no sonho. Nestor, quem sou eu então para desmentir o teu sonho, né? Os sonhos são enviados dos deuses. E Agamenon avisa isso aos anciãos e diz para eles tentarem convencer o exército a ficar, caso o exército queira fugir. Acabando a reunião, Agamenon então reúne a tropa e diz isso, que Zeus não vai conceder a vitória a eles, que Zeus não reserva um bom destino para eles, Zeus é perverso com eles, e que é melhor que todos vão embora. A tropa
que já estava muito cansada, né, querendo que alguém dissesse para ir embora para casa, e também estava não desconfiando de que Agamenon conseguisse vencer a guerra, mas acreditando realmente que Zeus poderia estar faltando a eles, né? Então a tropa começa toda a ir embora, se movimentar para ir embora. O Agamenon vê aquilo e diz: epa, não era isso que eu esperava, né? A Hera Agamenon, ele se achava astucioso, se achava próximo a filiado a Zeus, né, honrado por Zeus, que é a própria astúcia, né? Zeus Metita, porque ele engoliu a Metis, né? Mas ele está enganado, né? Ele não tem a ação do homem, ela segue uma linha e os homens têm um plano de ação que ocorre sobre o plano de ação dos deuses. E o destino, a ação, uma grande ação que é feita pelos homens, realiza o plano dos deuses. Acaba que a Hera, para os homens, para o exército não ir embora, a Hera pede para mandar Atenas parar os exércitos. Atena vai e fala com Odisseu, que fala com os homens. Odisseu consegue fazer o papel de rei, restaurando a vontade guerreira dos homens. É papel esse de rei que o próprio Agamenon não tem. Mas pro Agamenon, o plano dele deu certo, o plano dele ser errado deu certo, porque afinal de contas o exército estava de volta e estava se preparando para lutar. Ele não sabia o quão errado deu o plano dele, por ele ter tentado se igualar aos deuses, querer botar um dedo dele no plano de Zeus que ele recebeu. Um plano que não daria certo se fosse seguido a risco, o plano de Zeus, e continuará não dando certo, talvez dê mais errado ainda, porque desglorifica ainda mais o Agamenon, quando ele enfiou ali o plano cerrado dele, de testar os exércitos. Agamenon não tem ele se enreda na própria linguagem, ele não tem domínio sobre a linguagem dele. Se você lembrar o que a gente vem discutindo nos vídeos anteriores, né? A fala, ela desvela as entidades cósmicas. Ela desvela o ser. Só que o sonho enviado por Zeus não revelava o ser, revelava o não ser, revelava o que não aconteceria, com a aparência de ser. Porque Zeus estava querendo levar o Agamenon à desonra. Mas, independentemente disso,
Agamenon, fingindo para o seu exército que eles não ganhariam e ele estava resignado com isso, quando na verdade ele estava confiante no contrário, ele falou o não ser. Ele mentiu. Um rei, enfim, ele mentiu. Aí você vê que é um rei então capaz de mentir para os seus exércitos. É um rei que, se o seu exército fez o que ele queria, afinal de contas, isso foi independentemente do controle dele. Lembra quando a gente viu aqui sobre o mito de Pandora, quando ela abre a caixa, ou melhor, o vaso, né? Retira a tampa do vaso, onde saem os males para o homem, para os homens. Os males eles acontecem por conta própria e sem aviso. E resta dentro do vaso a esperança, a expectativa. Esperança não é só de que expectativa, né? Mas para que a expectativa aconteça, o homem precisa falar. Os males acontecem por conta própria, sem o homem precisar falar. Agora, o bem precisa da palavra do homem. A palavra benfazeja, a palavra que produz o bem. E o rei, ele é agraciado pelas musas, tanto quanto o poeta. Ele é agraciado por Zeus, assim como o poeta é agraciado pelas musas. O rei é agraciado por Zeus para dizer a palavra doce, a palavra que produz o bem, e a palavra persuasiva, a palavra que produz a justiça, ordena, restaura a ordem do todo. Agamenon, não sendo agraciado por Zeus, ele não tem a palavra persuasiva, ele não tem a palavra que restaura a ordem. Ele tem uma palavra que contribui para a desordem. Contribui para a destruição do seu exército. Ele pesa contra o destino da guerra, que é a queda de Troia, por causa das trapalhadas dele. E muitos aqueus morreram porque Agamenon fez aquilo se retirar cegamente. A cegueira é o tema da arte, do desatino, da palavra errada. Ele é o tópico do canto 2 da Ilíada, e ele é a característica do Agamenon, né? O desatino, a palavra desatinada, a palavra que produz o mal. Tá bom? Então a gente volta no próximo vídeo.